Vocês já repararam que é muito mais fácil abrir uma porta se a gente pega na maçaneta e não na base aqui perto da dobradiça? Por que que isso acontece? Ora, porque o ponto fixo, né, do qual a porta está girando é a dobradiça. Se a gente fizer uma visão de cima aqui, né, quanto maior for a distância que você aplicar, maior vai ser também o torque, ou maior também vai ser o momento, né? Então é muito mais fácil você girar as coisas quando você pega na ponta, né? No caso da porta aí, né? Ou, enfim, dessa galera aqui que está tentando desvirar esse caminhão, né? Por que que eles amarraram a corda lá no para-choque, lá na pontinha? Ora, porque o ponto fixo deles está sendo aqui, né? A roda do caminhão. Então, quanto maior for essa distância aqui, né? Quanto maior for o deslocamento, maior vai ser o momento aplicado por eles. Beleza? Isso também é usado nas ferramentas, né? Então, quanto maior o deslocamento, maior essa força. Inclusive, teve um camarada chamado Arquimedes, né, que ele falou assim, ó, dei-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Por que moverá o mundo? Ora, porque se essa alavanca for infinitamente grande, né, muito grande, a força aplicada que ele deve fazer vai ser mínima para poder mover lá um peso, né? Então, existe uma relação entre os momentos aqui do que você quer girar, né? E da força que você aplica entre os dois, beleza? Então, a gente utiliza isso justamente para as ferramentas, né? Inclusive, o seu corpo utiliza isso. Então, nós temos aqui nos nossos músculos, né? A força que é aplicada ao longo aí de um ponto fixo, né? E obedece à mesma relação. Quando vocês vão brincar lá na gangorra, né, ou levantar um carrinho de mão, também vocês têm que fazer essa análise. E eu vou ficar aqui com vocês e colocar uma pergunta aí para vocês, né? Quando a gente tem, por exemplo, um timão aqui, né, que o ponto fixo é no meio, quando a gente faz a força aqui, né, em cima, né, o F1 e o F2, é óbvio que esse timão vai girar, né, no caso aqui no sentido horário. Mas e no F3, ele vai girar? Se eu aplicar uma força aqui suficientemente grande aqui, ele vai girar? Obviamente que não, né? Já foi dito. Por quê? Porque ele é colinear, né? Essa força ela é colinear ao eixo. Então, essa força não vai mover nem para cima nem para baixo, não vai ter a tendência de girar. Ou seja, se o ângulo formado, né, for de 180 ou 0 graus, cosseno de 0 é igual a 0. E o momento também vai ser 0. Então, a gente analisa justamente o momento aí, né, analisa o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Beleza. Então, vamos voltar a falar de equilíbrio, né? Quando é que eu tenho uma condição de equilíbrio, já que não só é satisfeita pelo somatório das forças, o equilíbrio também vai ser satisfeito pelo somatório dos momentos. E da mesma forma que é possível aí determinar a força resultante, né, isoladamente, tendo aí, né, o mesmo efeito das forças componentes de um sistema, então a gente pode determinar também o momento resultante, né, que vai ser simplesmente o somatório de todos os momentos ali aplicado. Né? O torque resultante em relação a determinado eixo é a soma de todos os outros torques. Simples assim. Né? E aí a gente tem que analisar todos os torques que estão ali em cima do mesmo eixo. Isso satisfaz a nossa condição de equilíbrio. Então, para ter um equilíbrio de um corpo extenso, nós temos que ter, né, analisar que ele tem uma velocidade constante, ou seja, tanto a força resultante quanto o torque tem que ser zero, tem que ser nulo. E vamos aplicar isso daí nas nossas problemáticas, tá? Vou trazer aqui para vocês um exercício muito complicado, tudo bem? Isso aqui é apenas para citar na engenharia, quando alguém for fazer engenharia lá na universidade, vocês vão se deparar com esse tipo de cálculo, tá? Em que nós temos que analisar aqui as distâncias envolvidas em cada um desses pontos e as forças também envolvidas no sistema, tanto forças de ação quanto forças de reação aí do contato. Tá? Um sistema desse aqui, ele pode ter aí até mais ou menos umas 6 incógnitas. Tá? É um sistema com 6 equações que você vai ter que fazer, né, uma substituindo a outra, para poder determinar os valores de cada um desse aí. Tá? Não vai ser o objetivo da nossa aula, nós não estamos na faculdade, então eu não vou pegar pesado com vocês, vai ser apenas 1 ou 2 forças, que é o que cai realmente no vestibular. Tá? Talvez 3 no máximo, mas um sistema com 5, 6 forças é muito difícil. Isso aí vai ser lá a nível de faculdade mesmo, tá bom? E só para vocês conhecerem aí, né, quando a gente tem estruturas
bidimensionais, é importante a gente saber das funções, né? Por exemplo, do rolete, né? Que aí permite, né, que o corpo ele gire, né, em todos os sentidos, e ele tem apenas aí uma limitação de força, né, em apenas um eixo. É bom também colocar aí o engaste, né, que o engaste é o mais interessante de todos. Ele fixa, né, a superfície, ou seja, as reações aqui vão se dar, né, ao longo aí do eixo, né, nem para um lado e nem para o outro, não desliza, né, nem para cima nem para baixo, ele também não gira. Né, então é impossível aí de você ter a propagação do momento. Então essa palavra aqui, ó, engaste, né, os roletes, né, os suportes basculantes aí, ou aqueles que são sem atrito, né, uma superfície sem atrito, vocês têm que ficar atentos. Do contrário, nós temos também a superfície rugosa, né, que são aquelas que limitam em dois eixos aí, porém não limita que ele gire. Ele pode girar à vontade, ou seja, não limita o momento. Beleza? E aqui um exemplo de um caso tridimensional, tá? Chega assusta, né, gente? Olha o tanto de conta que vocês vão ter que fazer, analisar nos três eixos aqui, né, um caso tridimensional aí das forças. Isso aí, para quem vai calcular, quem vai fazer um curso de engenharia, é bom ficar afiado, viu? Fazer todos os exercícios do livro de verdade, né? Porque senão lá vai complicar, beleza? E é qualquer engenharia, tá, pessoal? Desde engenharia elétrica, mecânica, mecatrônica, engenharia civil, tudo vocês vão utilizar desses cálculos aqui, tá bom? É uma matéria chamada Mecânica 1, é pré-requisito para todos vocês de engenharia. Bom, temos aqui os casos tridimensionais, né? A esfera ou a superfície lisa novamente, né? Que não limita nenhum movimento, tá bom? Temos aqui, né, o rolete sobre trilhos e o mais interessante, a superfície rugosa, né? Mais uma vez aqui. E esse a gente quase não vai usar, aliás, nunca de vocês, né? Mas o que a gente pode destacar aqui seria o pino de suporte, tá bom? Eita, lascou tudo aí. O pino de suporte, que evita você fazer o giro em um dos eixos, tá bom? E o engaste, que evita tudo, né? Ele não deixa você nem subir, nem descer, nem para um lado, nem para o outro. Né? Mais uma vez, o engaste também não evita de girar, né, ao longo de qualquer eixo, né? Ao longo de qualquer plano. Então, é outra que vale ressaltar, tá bom? Lá na faculdade você vai estudar as dobradiças mais a fundo, enfim, outros detalhes. E o último aqui, já estou acabando a aula, o último slide, que é para vocês saberem essa palavra aqui, ó, que é o binário. O binário, ou também chamado de conjugado de forças. O que é um binário ou um conjugado de forças? Né? Um binário é quando nós temos uma força que ela é igual, né? Ela tem a mesma intensidade, ele está espaçado exatamente igual ali do eixo fixo, né? Do ponto fixo. Então nós temos um binário, que é duas vezes a mesma coisa. Né? Então, binário, tá bom? Binário de uma alavanca, um momento binário de uma alavanca, é quando nós temos essa situação específica, tá? Ela acontece aqui, né, nesse caso aqui, do cara que está na chave de roda, mas também pode acontecer, por exemplo, na bicicleta de spinning, tá bom? De spinning que tem aquele pedal que fica amarrado no pé, né? Então, quando a gente empurra um pedal com o pé, a gente puxa o outro contra o pé, né? Então, ali a gente estabelece um binário, tá bom? Um binário de forças, um binário de momentos. E aí, só para citar para vocês que existe uma convenção aí a respeito do que é positivo e do que é negativo para o momento, tá bom? Então, quando ele gira no sentido horário, o momento ele é definido como sendo negativo, e sentido anti-horário, ele vai ser definido como sendo positivo. Porém, eu já digo para vocês, como professor de física experiente, pouco importa isso daqui, tá? Porque quem define o que é positivo e o que é negativo é você. Você que define o que é positivo e negativo. Basta saber, colocando a sua definição, basta saber se ele vai ser horário ou anti-horário. Tudo bem? Inclusive eu costumo trabalhar justamente o contrário da convenção, mas eu tenho que passar isso aqui para vocês. Beleza? E aí uma outra coisa interessante do binário é, quando nós temos aqui, caso a força resultante aqui não seja nula, né? Ou seja, um momento aponta para um lado e o outro aponta para o outro, ele tem a mesma tendência, né? Então nós temos aqui duplamente que essa chave ela vai, obviamente, girar. Quando isso acontece, nós temos um movimento de rotação, porém não temos um movimento de translação, ou seja, o eixo fixo sempre fica fixo no mesmo lugar. Agora, olha que interessante. Se esse camarada, em vez de puxar um e empurrar o outro, decidir empurrar os dois, né? Você vai ver aqui que os momentos eles serão concorrentes, né?
Então, um momento de um lado vai querer fazer ele girar no sentido horário e o outro vai querer fazer girar no sentido anti-horário. Ou seja, esse camarada aqui ele não vai mais girar. Nós não teremos aí uma situação, né, de binário em que ambos vão girar. Porém, nesse caso, se ele empurrar as duas, nós teremos um movimento de translação. Ou seja, a gente vai ter que a somatório de forças agora vai ser desigual, né? E as forças vão estar para o mesmo eixo, né? E aí esse eixo ele vai simplesmente se deslocar, ele vai transladar, né? Então, no binário, a gente não pode abrir mão de um em função do outro, né? Veja que quando ele tem um binário, as forças se anulam, né? E os momentos se somam. E o contrário, se ele aplicar as forças para a mesma direção, ou seja, não sendo um binário, nós vamos ter aí que o momento vai ser zero, né? E as forças não vão ser mais iguais a zero. Então, nós teremos que esse ponto aqui ele vai se transladar. Bom, é isso. Senhoras e senhores, gostaria de agradecer. Muito obrigado por essa aula, tá bom? Se ficou faltando algum detalhe, a gente tira as dúvidas aí na nossa live amanhã, beleza? Sem traumas, sem dramas, bem devagarinho, beleza? Senhoras e senhores, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!